Muito bem, mais uma vez, bom dia. Como vocês já conhecem, eu sou o professor Vinícius. Nesse semestre agora que inicia, a gente vai trabalhar a disciplina de fitossanidade. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2022, a gente dá início às nossas atividades nesse formato remoto, e aí a aula está sendo gravada, ficando disponível, como vocês já sabem, no canal Vinícius Reis, _oficial, no YouTube, para futuras visualizações e, consequentemente, que vocês possam tirar dúvidas. O que não impede de vocês me perguntarem, mandarem dúvidas aí ao longo das semanas aí, para que não fique nenhuma pendência aí em relação aos conteúdos. Então, vamos lá. Inicialmente, aqui, antes da gravação, já fiz a apresentação do nosso plano de ensino, tudo que vai ser trabalhado em formatos de assuntos e datas, inclusive as atividades avaliativas. Então, a gente, além da apresentação da disciplina, hoje vai ver os assuntos: introdução ao estudo dos insetos, morfologia e desenvolvimento, entomologia, ordens de classificação de insetos e principais tipos de pragas na agricultura. Então, a disciplina de fitossanidade, ela envolve alguns conceitos de outras disciplinas, e é importante que a gente consiga fazer a conexão entre esses conteúdos, entre outros conteúdos de disciplinas, para compreender o que é a fitossanidade. Portanto, antes de iniciar a disciplina, a primeira pergunta que eu faço é justamente essa, a vocês que estão aí. Já ouviram falar de fitossanidade? O que é que vocês esperam aprender na disciplina? Pode ficar à vontade para responder. Nunca ouvi falar, não. Juscelio nunca ouviu falar. Alguém já ouviu falar? Gabriel? Já ouvi falar, professor. Eu tinha ouvido. Já ouviram falar, ok. E sobre o que você imagina que a gente vai abordar aí na disciplina fitossanidade? Pode falar, Gabriel. Mas eu acho que vai combater as pragas, né? Das lavouras. É isso que eu ouvi falar uma vez na reunião que teve aqui do sindicato. Eles falaram sobre isso. Vou dar uma dica para vocês aí. A palavra fitossanidade, ela pode ser dividida em fito e sanidade. Fito significa planta, sanidade é sanidade. Então, a partir do estudo aí do conceito da palavra, do que é a palavra, vocês podem imaginar que a disciplina ela vai abordar diferentes técnicas, manejo, né, para que você tenha a sua planta, o seu cultivo saudável. Então, quais são as técnicas que você pode utilizar para fazer um manejo correto, no sentido de você minimizar os danos com ataque de pragas e de doença, para que a sua planta se mantenha saudável e assim ela consiga atingir os índices de produtividade que você espera. Então, a fitossanidade é uma área que estuda a saúde das espécies vegetais utilizando técnicas de preservação. Essas técnicas vão envolver a aplicação de conceitos e técnicas de entomologia, fitopatologia e manejo de plantas invasoras ou plantas espontâneas. Então, na fitossanidade, como eu disse, a gente vai englobar conceitos, conteúdo de outras áreas, e a gente, a partir da semana que vem, vocês também vão conseguir compreender os conceitos do que é a fitopatologia, e aí a gente vai conseguir fazer o link com essas informações já que a gente inicia hoje. Mas só para adiantar, né, a entomologia é um ramo da ciência que estuda insetos, e a fitopatologia é um ramo da ciência que se dedica ao estudo de doenças de plantas. Portanto, e o manejo de plantas invasoras justamente tem a finalidade de a gente evitar que essas outras espécies invasoras aí, ou plantas espontâneas, elas tenham algum tipo de competição por água ou nutrientes com a sua cultura principal. Então, a gente vai trabalhar essas diferentes áreas aí para que a planta se mantenha saudável. Ok? Bom, essa foi uma parte introdutória para que vocês compreendam qual é o objetivo da nossa aula aqui, né? É apresentar a importância da entomologia e dos insetos para a agricultura. Os insetos têm, sim, sua importância, pelo que eu disse anteriormente, antes da gravação.
no que diz respeito à polinização, por exemplo, mas também tem um outro viés da história, né, que é justamente fazer atacar diretamente as plantas para se alimentar, mas ao fazerem isso, os insetos podem estar provocando danos diretos e também sendo vetores de doenças que podem causar sérios prejuízos econômicos às culturas principais da sua área. Então, você, estudante aí, ao prestar atenção, se dedicar aos conteúdos da aula de hoje, pode ganhar o quê? Conhecimentos sobre as ordens de classificação dos insetos e quais são os principais insetos considerados pragas agrícolas, ou seja, que causam algum tipo de dano às suas culturas. Vamos lá. Bom, o que são esses insetos? Bom, os insetos são alvo de pesquisa ou de estudo da ciência chamada entomologia. Não esqueçam isso. A entomologia é o ramo da ciência que se dedica ao estudo dos insetos. Vocês vão observar que eles são bastante numerosos e, portanto, eles podem atuar em diferentes áreas. Os insetos são animais invertebrados e vão se destacar justamente pela sua capacidade de locomoção e tem uma característica singular, que é apresentar o corpo segmentado, ou seja, ele é dividido em cabeça, tórax e abdômen, como vocês podem ver aí nessa ilustração, dividido em cabeça, tórax e abdômen. Naturalmente, nesses três segmentos aí, né, nessas três divisões, a gente tem uma série de apêndices e estruturas que facilitam a visualização do inseto, a locomoção, a alimentação, enfim. Bom, o grupo de insetos é bastante numeroso, sendo considerado a maior entre todos os artrópodes. Então, aí já deixo claro para vocês que uma das características que fazem com que os insetos tenham uma capacidade de ter sobrevivido durante muitos anos é justamente o número, a quantidade de insetos distribuída aí em todo o planeta. Então, os insetos, eles têm essa capacidade de resistirem aí ao longo dos anos, justamente pelo seu número e sua capacidade de se locomover entre uma área e outra, pelas estruturas presentes no seu corpo, como a presença de asas em alguns insetos. Então, a gente tem uma característica singular dos insetos, que, por exemplo, é a presença de 3 pares de patas, e alguns deles apresentam asas para a sua locomoção. Outros não, né? Mas alguns apresentam, isso facilita o deslocamento. E, portanto, eles são importantes justamente porque têm a capacidade de migrar de uma área para outra, e aí tem um aspecto positivo, como eu já disse, é o caso da capacidade de polinizar, mas também de levar doenças de uma área para outra. Ok? Alguma dúvida? Ou vocês ainda estão no ritmo de recesso, de férias? Dúvidas? Sem dúvida, professor. Tranquilo. Tá bom, vamos lá. Bom, vamos observar aí algumas características morfológicas, né? Estudar a forma, né, desses insetos. É claro que algumas características são muito peculiares de algumas ordens ou de alguns insetos, mas, de um modo geral, a morfologia interna dos insetos apresentam diferentes sistemas, como vocês podem ver aqui nessa imagem aí, com essa legenda, né? Em verde, o sistema digestório, como vocês podem ver aqui. Temos em amarelo o sistema nervoso, azul, sistema respiratório, que vai funcionar através da presença de traqueias, já vou explicar para vocês. Temos em roxo o sistema reprodutivo, em rosa o sistema endócrino, em vermelho o sistema circulatório e em amarelo mais escuro aqui os túbulos de Malpighi, ok? Bom, aqui temos a imagem de um dos insetos, né? Isso aqui é um besouro. Já para adiantar vocês, alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Eu ouvi alguma coisa aqui, pensei que alguém tinha alguma dúvida. Vamos lá.
Bom, então aqui, repetindo, a gente tem a presença da imagem de um inseto, um besouro, como eu disse, em função deles serem muito numerosos e apresentarem muitas características diferentes, para a finalidade de estudar essas características, optou-se em dividir esses insetos em ordens, e aí daqui a pouco a gente vai ver como é que são divididos esses insetos dentro de cada uma dessas ordens para melhor classificação e estudo dos mesmos, tá bom? Bom, uma curiosidade, né? O sangue dos insetos é chamado de hemolinfa, e ele é incolor, não tem cor, tá bom? Sem pigmentos respiratórios, e ele atua no transporte da água, tá bom? Então, a hemolinfa é incolor e atua no transporte de água. É importante destacar que, diferentemente, por exemplo, de nós, seres humanos, os insetos, eles não transportam aí na hemolinfa, né, no seu sangue, gases, né, nem oxigênio e nem CO2. Quem faz o transporte dos gases nos insetos são as traqueias, tá bom? Como vocês podem ver aqui, entra oxigênio e sai CO2. Isso é facilitado pela presença de traqueia, ok? Então, a hemolinfa não transporta gases e não tem cor, diferentemente de nós, seres humanos. Bom, em relação ao sistema reprodutor, os insetos, a gente diz que eles são dioicos, ou seja, eles apresentam sexo separado, macho e fêmea. E a fecundação é no interior da fêmea. A maioria deles deposita ovos, e a gente chama de ovíparos, ou seja, a reprodução ela é a partir da postura de ovos. E muitos deles, vocês já devem ter conhecimento sobre isso, né? Eles passam por diferentes mudanças ao longo da vida, né? A gente chama essas mudanças de metamorfose. Alguns apresentam metamorfoses completas e outros insetos apresentam metamorfose incompleta, ou seja, alguns apresentam um conjunto de transformações completo e outros nem tanto. Então, essas mudanças acontecem ao longo do ciclo de vida do inseto e, portanto, a depender do tipo de metamorfose, se ela é completa ou não, a gente divide esses insetos, né, em relação a essa metamorfose em ametábolos, vocês vão ver aqui exemplos, né? Ametábolos, hemimetábolos e holometábolos. O que significa dizer isso? Quando o inseto ele é ametábolo, ele não tem modificação. Exemplos são traças, tá? Quando ele tem a presença de metamorfose incompleta, a gente chama de hemimetábolos. Qual é o exemplo? Grilos, gafanhotos, libélulas. Então, esses são alguns exemplos de insetos hemimetábolos. E, por fim, os holometábolos são aqueles que apresentam metamorfose completa. E aí temos os mosquitos, mosca, borboleta, mariposa, abelhas, besouros que passam por diferentes fases. Fase de ovo, de larva, de lagarto, algumas vezes, e fase adulta, aí, borboleta, como é o caso, obviamente, das borboletas ou vespas. Bom, professor, precisamos decorar isso aí, o que é um inseto holometábolo? Claro que não, né, gente? A proposta sempre não é essa. Vocês entenderem, por exemplo, aqui, que em relação ao sistema reprodutor dos insetos, eles têm sexos separados, macho e fêmea. A maioria deles põe ovos, ou seja, são ovíparos. E a partir da postura, eles podem ou não sofrer diferentes modificações, mudanças, metamorfose durante o seu ciclo de vida. Ok? Entenderam? Sim, professor, tudo bem explicado. Tranquilo. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, estamos aqui, né? Bom, o esqueleto, eu disse que ele tem, ou desculpa, o esqueleto não, o inseto, ele tem uma característica muito importante para a sua possibilidade de permanecer vivo aí durante muitas gerações, né? Então, além da presença de asas, de asas para sua locomoção, além da sua capacidade de permanecer em diferentes ambientes, justamente pela quantidade enorme de insetos existentes, nós temos também uma outra característica, que é a presença de uma estrutura chamada
exoesqueleto. Esse exoesqueleto nada mais é do que essa estrutura externa que vocês estão vendo aqui como exemplo nesse outro besouro, que é uma estrutura muito rígida, de difícil rachadura, por exemplo. É difícil você causar algum dano em um inseto desse aqui. Por quê? Porque ele tem a presença de um composto chamado de quitina. Essa quitina é uma estrutura bastante rígida, presente no exoesqueleto dos insetos e, portanto, confere aos mesmos uma capacidade de resistência e resistir às mudanças de temperatura, resistir ao ataque de predadores muito grande. Então, permitindo aí a proteção entre o ambiente externo e os órgãos internos aí, para que os mesmos consigam sobreviver por mais tempo. Então, se você já tiver a oportunidade de pegar em algum inseto, especialmente besouros, né, vocês vão conseguir perceber o que eu estou falando, que é a presença dessa estrutura bastante rígida, chamada de exoesqueleto. E é rígido porque a gente observa aí a composição desse exoesqueleto formado por quitina, tá bom? Bom, como eu disse, os insetos, eles são segmentados. O corpo dos insetos, ele é dividido em segmentos que a gente dá nomes como cabeça, tórax e abdômen. Então, na cabeça a gente vai ter vários apêndices, como, por exemplo, antenas. No tórax a gente vai ter a presença, por exemplo, de asas. E no abdômen a gente vai ter aí a presença, por exemplo, do aparelho ovipositor, ou seja, que deposita ovos, das patas e por aí vai. Então, a gente tem essa característica da segmentação dos insetos, dividido em cabeça, tórax e abdômen, onde a gente vai ter a presença dos apêndices, ou seja, estruturas que facilitam a sobrevivência, a locomoção ou a alimentação dos mesmos, como, por exemplo, a presença de asas, de patas, de olhos compostos, de antenas, enfim. Então, essas são mais algumas características dos insetos que permitem aos mesmos se locomover e permanecer aí na natureza. Dúvidas? Luiz, Jussiele, Adriele, Orlando, Marcela, Gabriel, Gisele. E aí? Tudo sob controle? Tranquilo, professor. Tudo bem. Tudo certo. Beleza, ok. Observe aqui nessa imagem que na cabeça a gente pode ter diferentes apêndices ou diferentes estruturas a depender da espécie ou a depender do inseto. Então, são justamente essas diferenças de características que a gente observa nos insetos que houve a necessidade de separá-los, de dividi-los em ordens para melhor estudá-los. E aí a gente vai apresentar aqui para vocês agora, algumas características distintas e que conferem aos insetos alguma especificidade, por exemplo, no hábito alimentar. Vamos lá. Então, na cabeça, né, no perímetro ou segmento cefálico, a gente vai ter a presença de antenas, de olhos, como vocês estão vendo aqui, né? Olhos que a gente chama de olhos compostos, aqueles olhos maiores, e alguns têm olhos pequenos, que a gente chama de ocelos, que facilita a melhor visualização de algumas estruturas que os insetos que não têm os ocelos, eles não vão ter essa capacidade adicional de enxergar melhor, tá bom? Além também das estruturas que a gente chama de estruturas diferenciadas do aparelho bucal e que permitem a sucção de nutrientes a depender da fonte de alimentação de cada um desses insetos. Então, vamos lá. Aqui nós temos representado pela letra A, B e C, diferentes estruturas do aparelho bucal. E aí, a depender dessas diferentes estruturas do aparelho bucal, a gente vai ter classificações distintas. Então, no inseto representado aqui na letra A, que é característico de borboletas, a gente tem um tipo de aparelho bucal do tipo sugador maxilar ou chamado de espirotromba. Observe aqui na seta do mouse aí, ó, o tipo de aparelho bucal, característico de insetos como borboletas, tá bom?
Na letra B, a representação aqui da letra B, o aparelho bucal é chamado de lambedor, característico de insetos como abelhas. E, por fim, na representação da letra C aqui, o tipo de aparelho bucal é conhecido como picador-sugador, presentes em percevejos. Então, a gente tem outros exemplos. Mas só para vocês terem uma noção de que, a depender do tipo da estrutura presente no aparelho bucal do inseto, ele vai ter uma especificidade, ou seja, ele vai ter um hábito de alimentação específico. Por quê? A presença do aparelho bucal nele vai facilitar a alimentação em determinados tipos de fonte de alimento. Então, não à toa que as borboletas, por exemplo, têm esse tipo de aparelho que a gente chama de sugador maxilar. As abelhas têm esse tipo de estrutura chamada de lambedor e os percevejos, eles têm esse tipo de estrutura chamada de picador, sugador. Então, a depender da estrutura que ele tem, ele vai ter uma fonte de alimentação, um hábito alimentar específico. Ok? Perguntas? Nenhuma? Eu vou seguir, tá? Já na parte do tórax, a gente tem a presença de estruturas e, naturalmente, estruturas que possibilitam, por exemplo, a liberação de gases. Então, no tórax, como vocês podem ver aqui nessa estrutura mais ampliada, essa imagem mais ampliada aqui, ó, no tórax, a gente vai ter a informação de que ocorrem as inserções de asas, como vocês estão vendo, pé, patas e asas, tá? E a presença de estruturas que ficam entre cada um desses segmentos do tórax aqui, que a gente dá o nome de espiráculo. Esse espiráculo, a gente vai observar a presença de traqueias e, consequentemente, a abertura para trocas gasosas, entrada de oxigênio e saída de CO2, gás carbônico. Então, no tórax, além da presença aí de patas, asas, a gente também vai ter estruturas que auxiliam na respiração dos insetos. Então, na cabeça a gente vai ter presença de asas, de olhos, no tórax presença de patas, de asas, estruturas conhecidas como espiráculo, que facilita a respiração, na entrada de oxigênio e saída de CO2. E, por fim, a gente tem aqui a parte final do inseto, né? Que é o abdômen, que em alguns casos pode ter aí diferentes segmentos, né? E nesses segmentos a gente vai ter mais presenças aí de espiráculos, que servem para troca gasosa, como já falei, e na parte final, o aparelho ovipositor. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Adriele, para que serve o aparelho ovipositor? Adriele? Está dormindo, Adriele? Luiz, para que serve o aparelho ovipositor? Fale, Adriele. É onde fica contido os ovos? Onde por ali são depositados os ovos, exatamente. Após, naturalmente, a fecundação, né? Então, muito bem. Pensei que você estava ainda no modo avião, dormindo. Brincadeira, hein? Só para que vocês continuem aí prestando atenção. Bom, eu mostrei para vocês que os insetos eles têm características distintas que apresentam peculiaridades, inclusive em relação à sua alimentação. E disse justamente que os insetos têm uma quantidade numerosa de indivíduos. E aí, portanto, o ramo da ciência que se dedica ao estudo dos insetos é justamente a entomologia. Observe aqui embaixo, ó, a etimologia, o significado da palavra entomo significa inseto e também pode significar cortado, dividido, ok? Então, a entomologia dedica-se ao estudo dos aspectos fundamentais da ecologia, biologia e comportamento dos insetos. Entomologia é o ramo da ciência que se dedica
ao estudo dos insetos, a forma como eles se relacionam, como eles se reproduzem e como eles estão associados às plantas comercialmente cultivadas. Por quê? Porque os insetos podem provocar danos diretos, como vocês podem ver aqui, atacando frutos, ou podem provocar danos indiretos, como, por exemplo, eles cortando, consumindo folhas, e aí você pode ter uma taxa de fotossíntese menor, porque você tem uma área foliar menor. Isso vai afetar a taxa fotossintética, consequentemente vai afetar o desenvolvimento da planta, a produção de frutos e tudo mais. Pode falar. Orlando, pode falar. Orlando? Oi, professor. Não, foi sem querer, apertou aqui, professor. Ah, tranquilo, tranquilo. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Então, repetindo aí, para recapitular. A entomologia é o ramo da ciência que estuda, que se dedica ao estudo dos insetos e a sua forma de se relacionar entre eles e também com as plantas cultivadas, porque os insetos podem provocar danos diretos, por exemplo, atacando frutos e estragando, não só no aspecto visual, mas também deteriorando, né, o fruto. Podem ter ataques indiretos às folhas de plantas, e aí tem uma redução, por exemplo, na produtividade. E, considerando tudo isso, na entomologia, além de se estudar os insetos, se classifica os insetos por ordens, que é o que a gente está vendo aí nesse próximo slide. Então, e quais são essas principais ordens? Essas que vocês estão vendo aí. Os insetos, eles podem ser divididos nas seguintes ordens. Os nomes são um pouco complexos, mas com o tempo a gente acaba se acostumando. Então, temos a ordem Coleoptera, que é a ordem que se dedica ao estudo dos besouros, a maior ordem de insetos existentes no planeta, chama-se ordem Coleoptera. E na ordem Coleoptera nós temos aí 38% dos insetos presentes no mundo. Então, os insetos são divididos em diferentes ordens e 38% desses insetos estão na ordem Coleoptera, que é representado pelos besouros, ok? Na ordem Hymenoptera, nós temos aí a presença de vespas, de abelhas e por aí vai. Diptera é uma ordem que estão presentes aí os mosquitos, por exemplo, né? Nós temos aí na ordem Lepidoptera, representada pelas borboletas, e por aí vai, né? Nós temos ordens como Isóptera, Ortóptera, Hymenoptera e entre tantas outras, mas as principais, como vocês podem ver, estão representadas aqui, e como eu disse, repetindo, a ordem que mais tem indivíduos é a ordem Coleoptera, onde estão presentes que tipo de insetos, Marcela? Marcela, me escuta aí? Acho que não. Jussiele, a ordem Coleoptera é representada por qual tipo de inseto? Será que vocês estão me ouvindo? Alguém me responda aí, por favor. Oi, professor. Muito bem, Gabriel. Obrigado. E É o aí? besouro. Muito bem, o besouro, né? Tá claro, né? Acho que o pessoal ligou aí o computador e foi dar mais um cochilo, né? Acabar o sono. Vamos lá. Bom, apresento para vocês aí também algumas curiosidades em relação a essas ordens, né? Por exemplo, as formigas e vespas que estão aí representadas na ordem Hymenoptera, elas são muito importantes, por exemplo, no caso das abelhas, né? Pelo papel da sua polinização. Então, observe aqui, né? Uma informação obtida aí do site da National Geographic. O papel das abelhas no processo de polinização é crucial. Vejam bem, né? Já que se descobriu que cerca de 2% das abelhas selvagens são responsáveis pela polinização de 80% das culturas mundiais.
imagine aí, apenas 2% das abelhas consideradas selvagens são responsáveis por grande parte da polinização das culturas mundiais, né? 80%. Então, como eu disse, né, os insetos são muito numerosos, têm sua importância fundamental. Uma delas está aqui, já dito nessa aula aí por algumas vezes, sobre o papel da polinização, né? O qual vai permitir, por exemplo, formação de frutos, né? Mais Mas depende, curiosidades. professor. Pode falar. Depende, os negócios de maracujá, mesmo se tiver muita abelha também, tira o pólen da flor e não vinga as frutas, entendeu? Isso. Então, existe sempre o aspecto, nesse caso aí fica bem claro, né? O aspecto benéfico, o aspecto maléfico. Você, enquanto produtor, você tem que, por exemplo, conhecer o hábito do inseto, né? Nesse caso, como é um inseto que tem asas, que voa, né? Qual o hábito de voo aí? Qual o horário que esse inseto aí ele costuma visitar o pomar lá de maracujá? E aí você ficar atento para fazer o controle efetivo e impedir justamente que isso venha acontecer. Entendeu, Gabriel? Ah, tá certo, pessoal. Entendi. Bom, mas bem colocado sua observação. Lepidoptera, mais curiosidades sobre Lepidoptera, que é uma ordem onde estão representadas borboletas e mariposa. Aqui um exemplo clássico daquele tipo de metamorfose, ou seja, de mudanças que o inseto ele pode passar durante seu ciclo de vida, e aí a gente sabe que as borboletas são holometabólicos, ou seja, tem todas as fases de metamorfose, começando pelo estágio de ovo, depois passando pela lagarta, né? Pupa, e por fim, na sua fase adulta, nós temos aí o inseto, né, adulto, que seria de fato a borboleta. Então, uma curiosidade no que diz respeito aí à possibilidade de fazer uma metamorfose, ou seja, mudança completa. Portanto, mais uma vez, é um inseto holometabólico. Bom, trouxe essa imagem aqui também como curiosidade para que vocês relembrem o que a gente passou no Brasil aqui, né? Muito próximo do Brasil, melhor dizendo, no final de 2020, salvo engano. Bom, uma característica dos presentes nos insetos da ordem Orthoptera, que são representados por grilos e gafanhotos, é sua capacidade fitófaga, ou seja, de ingerir plantas, né? Consumir plantas. Eles, rapidamente, uma nuvem de gafanhoto pode, de fato, devastar, né? Se alimentar de plantas e qualquer que seja a planta existente ali, ele pode se alimentar e destruir, né? Plantações agrícolas, causando danos severos. E aí, eu não sei se vocês lembram, né? Uma nuvem de gafanhotos que estava se aproximando do sul do país, ali passando pela Argentina, Uruguai, onde o setor do agronegócio ali, principalmente da soja, no sul do país, né, no Rio Grande do Sul, estavam bem preocupados se essa nuvem iria chegar ou não ali ao sul e, consequentemente, se chegasse, iria trazer danos consideráveis. Conseguiram lembrar ou não viram essa reportagem, essa informação? Alguém lembra? Rapaz, eu acho que eu lembro. Foi no início de fevereiro de 2020, Eu melhor. lembro, professor. Eu lembro. E foi logo depois da pandemia, aí veio essa nuvem de gafanhoto, aí o povo começou a fazer um bocado de conversa de fim de mundo. Isso. Foi. Exatamente. Bem lembrado, Gisele. Foi isso mesmo. Isso não acontece de forma isolada, pontual, não. De vez em quando acontece esses desequilíbrios. Então, por alguma razão, né, ou por razões que se somam, esses insetos, esse grupo de insetos, ele se desequilibra, ou seja, aumenta de uma proporção muito grande, e aí quando eles saem para se alimentar, uma nuvem de gafanhotos dessa pode acabar uma plantação aí em questão de horas. Mas, felizmente, houve uma mudança de direção de vento e essa nuvem foi transportada para outros locais e não chegou a atingir o sul do país com a importância, né, que se pensava que iria ter. Felizmente, mas sim, devastou muitas áreas aí
em países que fazem fronteira, como, por exemplo, Uruguai. Mas vamos lá. Bom, em relação à ordem Diptera, onde estão presentes os mosquitos, eu trago aqui uma outra curiosidade, é que, não sei se vocês já passaram por isso também, em alguns locais onde a gente tem a presença de mosquitos próximo de matas, por exemplo, às vezes os mosquitos eles conseguem ser atraídos por um determinado grupo de pessoas ou indivíduos, e em outros nem tanto. E isso tem uma relação com o tipo de secreções, ou de cheiros, ou de odores que a gente exala, e, consequentemente, vai atrair mais ou menos insetos para a sua pele, né? Então, a gente sabe que a nossa pele também é revestida por organismos, né? Micro-organismos que estão aí na superfície da nossa pele, e, consequentemente, esses micro-organismos também podem liberar substâncias que vão atrair mais ou menos os mosquitos, e, portanto, também tem essa relação de atração de maior quantidade de insetos para um determinado grupo de pessoas, e outros nem tanto. Não sei se vocês já viveram isso aí, né? Às vezes as pessoas até falam, poxa, fulano parece ter um sangue doce, entre aspas, né, para os mosquitos. Já ouviram falar sobre isso? Já, Pois é, então... já. Não é doce não, tá, gente? Na verdade, é justamente essa composição aí de substâncias na pele que faz com que os insetos sejam mais ou menos atraídos, tá bom? Às vezes perfumes também que a pessoa usa, creme na pele, né? Aí pode atrair mais ou repelir, tá bom? Bom, essa outra imagem aqui eu captei do telejornal aqui da região, né? Chamado BATV, né? Numa invasão de besouros aí numa determinada residência. Todos esses pontos aí escuros que vocês estão vendo aí são besouros, né? Então, uma desordem, né? Um desequilíbrio que aconteceu no oeste do estado lá, não me recordo se foi na cidade de Luiz Eduardo Magalhães ou em Barreiras, mas foi ali na região oeste, e uma moradora, né? Foi numa residência, mostrou aí no telejornal essa invasão dos besouros, e como eu sempre digo e citei anteriormente aqui em relação aos besouros. É importante investigar a causa do desequilíbrio. Se os besouros estão em número muito assustador, né, fora do normal, é importante se investigar o que é que está causando esse desequilíbrio, porque os insetos eles estão se reproduzindo de forma desordenada. Então, qual a fonte, qual a razão? Infelizmente, na reportagem não trouxe essa justificativa, mas, consequentemente, alguma desordem, algum desequilíbrio, especialmente excesso de alimentação para os insetos, aí com certeza tinha presente, senão eles não estariam com essa quantidade que vocês estão vendo aí. Então, o desequilíbrio ele pode provocar, sim, o surgimento desses insetos. Gente, diante de tudo isso aí que eu falei para vocês, dessas ordens, da diversidade dos insetos que a gente pode observar, eu não sei se vocês já viram, se vocês já ouviram falar, mas existem formas de você estudar os grupos de insetos, ou especificamente as ordens. Então, a gente está falando de caixa entomológica ou coleção entomológica, que é uma coleção de insetos. E aí vocês estão vendo aqui os nomes das ordens. Ordem Odonata, Mantodea, Ordem Coleóptera, Ordem Diptera e por aí vai. Então, você tem o nome da ordem e, consequentemente, o inseto que representa aquela ordem, para que você tenha uma coleção entomológica para você estudar a diversidade de insetos em uma determinada área, em uma determinada região. Por exemplo, poderíamos pensar em fazer uma coleção entomológica do campus Uruçuca, e aí a gente iria saber qual a diversidade de insetos presentes no campus Uruçuca, e a gente poderia fazer uma caixa, uma coleção entomológica, colocar os insetos de forma preservada, né? Você não pode matar um inseto. Viu um inseto lá, um besouro, você vai lá com uma sandália, um sapato, mata o inseto e aí coloca na caixa entomológica. Aí você destrói toda a estrutura do inseto, né? E você quer preservar essas estruturas para, de fato, você estudar e enxergar
quais as características dos insetos presentes e das ordens predominantes no campus ou na sua região. Então, é uma forma de você estudar diversidade biológica, diversidade entomológica presente em determinada região. Então, é uma forma interessante de você preservar as características e estudar esses insetos. Aí, se você não pode destruir essas estruturas, como é que você faz para capturar esses insetos e colocá-los armazenados em uma coleção entomológica? Bom, aí a gente vai precisar utilizar armadilhas, e aí com essas armadilhas a gente pode ter alguma solução que preserve o inseto, mate-o, mas que o preserve. Por exemplo, uma solução contendo álcool. Tá bom? Entendido? Marcela, me escuta? Oi, professor, estou escutando. Pronto, então me diga aí, qual a função da coleção ou caixa entomológica? É demonstrar os insetos por ordem, classe. Perfeito. Preservar as características dos insetos, ordenando-os, classificando-os por ordem, e assim você tem a possibilidade de enxergar a diversidade de insetos, né? A diversidade entomológica de uma determinada localidade. Ok. Bom, e agora mais para o fim do nosso bate-papo aqui, da nossa aula, eu vou dar alguns exemplos de insetos que podem ser considerados pragas, que causam danos às culturas agrícolas. Começando aí pela lagarta da soja, que tem como nome científico Anticárcia gematalis. Então, vocês estão vendo aí diferentes imagens, naturalmente, dos diferentes estágios que essa lagarta ela apresenta, né? Começando pelo estágio adulto aqui, que é uma mariposa. Aí temos aqui a fase de ovos, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó, as setas aqui do mouse estão apresentando, localizando onde estão os ovos na superfície da folha. E aí, os demais estágios de pupa, de lagarta, enfim. Então, essa lagarta, ela é presente nos cultivos de soja, como vocês podem imaginar, ela vai consumir, né, a superfície da folha, e aí vai causar danos diretos à área foliar, reduzindo a taxa fotossintética e comprometendo aí, naturalmente, a produtividade. Nós temos outro tipo de lagarta, que a gente chama de lagarta falsa medideira, por conta justamente da característica de se locomover na superfície de ramos ou folhas, nesse formato aqui, ó. Ela vai se alongando e fazendo esse formato aqui, e dessa forma ela vai caminhando, e a gente chama de lagarta falsa medideira, conhecida como Pseudoplusia includens. E aí vocês estão vendo aí diferentes estágios também de pupa, de lagarta e na fase adulta, que é a mariposa. Então, dois exemplos aí de lagartas que podem ser considerados como pragas, porque causam danos econômicos severos. Aqui, nessa outra imagem, a gente já tem mais exemplos de pragas, né? Insetos considerados pragas. Aqui também, uma outra lagarta, conhecida como mandarová, causa danos consideráveis em mandioca. Um dos insetos que mais causam danos em mandioca também é a lagarta conhecida como mandarová. Bom, desse lado, a gente tem aqui outro tipo de inseto, a gente chama de traça do tomateiro. Olha os danos que ele provoca aqui, ó, direto na parte que é comercializável, né? Ou seja, no fruto, no tomate, ó. Olha para isso aqui. Então, tornando inviável a sua comercialização. Como eu disse, os insetos eles têm sim o seu lado benéfico, mas podem ser considerados praga aí em diferentes culturas. E aí, finalizo aqui mostrando a vocês 3 características que a gente conhece como importantes para determinar o sucesso biológico dos insetos. Portanto, se alguma vez eu perguntar a vocês o que determina o sucesso biológico dos insetos, ou seja, o que determina a capacidade que os insetos têm de estarem presentes durante muitos séculos,
aí no planeta e conseguirem se estabelecer, se alimentar, causar alguns danos, inclusive, em culturas agrícolas. O que caracteriza o sucesso biológico dos insetos? Primeira característica, a presença de exoesqueleto. Lembra o que é o exoesqueleto? Aquela estrutura rígida que está na parte externa do inseto, que é formado por quitina, uma estrutura muito rígida. Então, primeira característica que confere aos insetos esse sucesso biológico. Presença de exoesqueleto. Segunda característica, presença de asas. Isso permite que os insetos eles migrem a longas distâncias, para longas distâncias, de uma área para outra em curto espaço de tempo, podendo provocar danos em diferentes áreas. Então, segunda característica, presença de asas, assim facilitando a sua locomoção entre diferentes ambientes. Terceira característica, número de espécies. Minha gente, quanto maior o número de espécies de um determinado grupo de organismos, maior será a sua capacidade de sobrevivência. O contrário é verdadeiro. Se você tem um número reduzido de indivíduos, qualquer mudança ambiental, isso pode provocar a morte e a extinção daquela espécie. Portanto, os insetos são muito numerosos e isso confere a eles também a capacidade de permanecer por muitas gerações. Então, assim eu finalizo aqui as características do que confere aos insetos essa capacidade de ter sucesso. O sucesso biológico dos insetos está relacionado à presença de exoesqueleto, presença de asas e número de espécies, que atualmente está em torno aí de 30 milhões de espécies no planeta. Então, é muita coisa. Entre essas 30 milhões de espécies, qual é a ordem que mais apresenta insetos? A ordem Coleóptera. E quais são os insetos representados na ordem Coleóptera? Besouros. Ok? Alguma dúvida? Tudo ok. Não, professor. Então, diante daquilo que a gente viu nesse primeiro encontro aí, né, no retorno, né, às aulas de fitossanidade, vamos agora fazer aí algumas perguntas para que vocês consigam consolidar tudo aquilo que a gente viu durante a aula de hoje. Vamos praticar. Gisele, onde você se localiza mesmo? Nesse momento? Moro aqui em Ilhéus, professor. Ilhéus, então tá fácil, né? Gisele, qual inseto é considerado praga agrícola aqui na nossa região? Eu digo nossa porque eu também sou de Ilhéus e estou em Ilhéus. Foi, professor, o senhor pode repetir? Qual inseto é considerado praga agrícola na nossa região? Eu acho que é vassoura de bruxa, né? Não sei qual. Epa, era aí que eu queria chegar. Muito bem, veja bem. Não Ó, sei se é inseto ou é fungo. Acho que é fungo. isso. O fungo chamado Monilióftora perniciosa, de fato, causa a doença vassoura de bruxa. Mas aí nós estamos tratando de inseto, tá bom? Inseto eu não sei, professor, porque eu moro aqui, mas eu sou de Feira de Santana. Muito bem, Aí não entendi. sei qual é inseto não, que aqui é mais... Vamos pensar, Agora, na fazenda, a gente tá tendo lá, já teve ataque de gafanhoto e tá tendo ataque, o pessoal fala que é cigarrinha. Eu não sei qual é o inseto de verdade que tá comendo pasto. Tá Em comendo o várias quê? fazendas. O pasto. Possivelmente cigarrinha. Possivelmente. Cigarrinha, cigarrinha, lá na região de Potiraguá, perto de Tapetinga. Sim, sim, sim. Possivelmente cigarrinha mesmo. Muito bem. Gabriel, você está onde mesmo? Moro em Contendas do Sincorá. Contenda do Sincorá, logo ali, né? É, Qual o inseto aí predominante na sua região? a gente mexe com maracujá, né? Aí tem o trips, que ataca a folha, né? Que atrapalha o desenvolvimento da planta. E tem a abelha também sem ferrão, que tira o pólen da flor. Uhum. Então, vamos lá. Vamos pensar na abelha. A abelha, ela pertence a qual ordem? Lembra? Acho que eu lembro.
Diga aí. Consegui Acho que lembrar, é não. díptera, né? Será? Eu vou botar aqui para você ver. Tô pensando aqui, acho que é díptera. Díptera. Vou botar aqui para você ver. Não esqueça mais disso, hein? Ó, aqui as abelhinhas, ó. Abelha, vespa, desculpa. Himenóptera. Díptera são mosquitos, moscas, entendeu? Ah, tá. Ó, eu informo a vocês que, como eu disse, não, a ideia não é vocês irem decorando essas informações, não. É vocês, primeiro, compreender que os insetos são numerosos, vocês viram ali, né, em torno de 30 milhões de espécies. Aí, de uma hora para outra, no primeiro contato que vocês estão vendo aqui, você já vai conseguir compreender a mosca é díptera, a abelha é himenóptera, o besouro é coleóptera, a borboleta é lepidóptera. Não, isso aí é com o tempo mesmo, não... Fique tranquilo quanto a isso aí, tá bom? É só para mesmo fazer esse exercício aí de recapitular. E mais importante é você entender, né? Qual é o inseto que é considerado praga? E ele é praga por quê? Entendeu? Entendeu, Ah, tá Gabriel? bom, Beto. Entendi. Tranquilo. Vou estudar mais. Valeu. Professor, a Pode mosca falar. é uma praga urbana ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Certo. Aqui E no que trabalho a praga? gente tem um perito que estuda só entomologia forense, né? E aí a mosca depositada nos cadáveres é estudada aqui. Muito bem. Quem é que estuda que você falou? Oi? Você falou quem estuda aí? Quem estuda aqui é um único perito, mas Ah, ele trabalha em sim. Salvador. Ele trabalha em Salvador. Ele trabalha Entendi. só com entomologia forense. Isso aí. Aí se estuda a evolução das moscas nos cadáveres em putrefação. E Hum. é para descobrir o tempo de morte. Quanto É bem tempo, né? interessante. É Quanto bem tempo tem ali interessante. o cadáver? Exatamente, exatamente. Bom, enfim, a gente chega aí ao final desse conteúdo de hoje. Eu vou só pedir uns minutos a vocês aqui que eu vou interromper a nossa gravação e a gente começa a falar sobre as nossas atividades assíncronas. Só um minuto.